Bom dia novamente. Eu acho que a gente já pode dar início, né? Sim, Fábio. Tarde. Felipe, o quórum? Certo, vou compartilhar aqui a tela, tá? Só um momento. Então, sejam todos bem-vindos à 19ª reunião extraordinária CBH Meia Ponte. Acontece dia 15/3/2023, dia 15 de março, às 2 horas. Poder Público Estadual, João Ricardo Reiser, SEMAD. Eu vi o João Ricardo, não sei se ele está com algum problema, eu vou marcar sim. Tá, ele está presente, pode colocar ele, tá aí. Ok, certo. Fabrício de Campos Aires Silva, SEMAD. Marcos Aurélio Gomes Antunes, SEMAD. Boa tarde, Felipe. Tudo aqui? Presente. Opa, beleza, João Ricardo. Ele está como meu suplente e não está na reunião hoje. Ok. Boa tarde a todos. Marcos Aurélio presente, Felipe. Obrigado. Pedro Paulo Alves Godoy, SEMAD. Adonídio Neto Vieira Júnior, SIC. Bruno Neto do Espírito Santo, SIC. Fernando Fernandes da Silva, SEAPA. Estela Miranda Menezes Correia, SEAPA. Carlos Eduardo Silva de Faria, CEDI. Rodrigo Costa Silveira, CEDI. João Bosco Rosa, SEDES. Murilo Mendonça Bara, SEDES. Poder Público Municipal, Gustavo Alves Cruvinel, Goiânia. Fabrício Camargo Ferreira, Aparecida de Goiânia. Fabrício, Fábio, não, né? perdão, Fábio, né? Fábio, desculpa. Me perdoa. Daniel Bruno Pereira da Silva, Teresópolis. Adriano Rodrigues de Barcelos, senador Canedo. Usuários Abastecimento Urbano e Diluição de Efluentes, Mário César Guerino, Presente. Saneago. Presente. Camila Dantas Lúcio Roncato, Saneago. Presente. Paulo Henrique de Almeida, Saneago. Aqui. Rafaela Wolf de Pina, Saneago. Presente. Lúcia Helena Santos Pinheiro, Saneago. Henrique Luiz Passos, Sanesc. Indústria e Mineração, Elaine Lopes Noronha Farinelli, FIEG. Saulo Pereira da Silva, FIEG. Luciano Jaime Peixoto. Não comparece mesmo, né? Presente. Perdão. Mário, você está aberto? Eu vou te mutar aqui só um pouquinho. Luciano, você falou presente, né? Perdão. Estou aqui. Certo. Arles Gomes Vaz, Cifaeg. João Essado, Centro Couros em Umas. Eli Cardoso Lessa, Cargill Agrícola. Irrigação e Uso Agropecuário, Tiago Castro de Oliveira, FAEG. Presente aqui. Leonardo de Oliveira Machado, FAEG. Bruno Vicente Marques, Irrigo. Luiz Rogério Veiga Gutierrez, ADGA. Marcos Vinícius Rodrigues Souza Lino, Sindicato Rural de Tausul. Ezio Inácio Rossi, Sindicato Rural de Bela Vista de Goiás. Geração de Energia Hidrelétrica, Antônio Martins Borges Neto, CELG. Daniel Rodrigues de Souza Santos, CELG. Augusto César Campos de Souza Machado, Abragel. Presente. Jorge Antônio Carvalho Lima, Minas PCH.
Pesca, turismo, lazer e outros usos não consuntivos. André Lunardelli, Santa Branca Ecoturismo. Presente. Marcos Francisco Cabral, Santa Branca Ecoturismo. O Marcos ele pediu para sair, que ele está com outras ocupações. Eu preciso mandar um ofício. Exatamente. Aí eu Vou mando mandar. um ofício na secretaria de substituição, tá? Tá bom. Eu preciso indicar outra pessoa ou pode deixar vago? Como vocês têm aqui a suplência, né? É interessante substituir, mas estando o titular presente, a vaga já está preenchida, né? Tá bom. Mas é interessante, caso você não consiga, né, estar presente, você ter o seu suplente aqui, que é a cadeira de vocês. Ok, então. Sociedade Civil, OTEPS. José Vicente Granato de Araújo, ABS. Yara Vanessa Português Fonseca, ABS. O Zé Vicente está aí, viu? Ele tá pelo chat? É. Ok. Douglas Vila Verde, Eu Senar. respondi, presente. Quem? Ah, certo. Ok. Douglas Vila Verde, Senar. Rafael Antônio Rosa, Senar. Jefferson Henrique Moraes Castilho, AGEAMB. Eu vi o Jefferson pelo chat, eu não sei se ele... Acabou de manifestar no chat aí que ele está sem microfone, mas está presente. Ok. Jânia Maria Santos Pacheco, AGEAMB. Henrique Luiz de Araújo Costa, SENGE. Presente. Gerson Tertuliano, SENGE. Sociedade Civil ONGs, José Aloísio Ferreira, Instituto Altair Salles. Nielton Soares dos Santos, Instituto Altair Salles. Dirceu Marcelo Hoffman, APAC. Marília Moraes Mendanha Rodrigues, APAC. Ministério Público do Estado de Goiás, Anselmo Claudino de Souza. Júber Henrique Amaral. Presente. Devolvo a palavra, então, dou boas-vindas a todos, perdão, e peço para todo mundo que, tanto convidado quanto membros, que coloque no chat a entidade e o nome, para que conste em ata, e devolvo a palavra ao presidente Fábio para dar continuidade à reunião. Dando continuidade à reunião, o primeiro item de pauta é aprovação da 16ª reunião ordinária, da ata da 16ª reunião ordinária do CBH Meia Ponte. Foi encaminhado por e-mail de todo mundo. Alguém tem alguma ponderação quanto a ela? Fábio, eu queria dizer que a gente teve feedback por e-mail do Paulo, e também o mesmo feedback também aconteceu pelo senhor Marguerino, né, ambos da Saneago, e eu vou compartilhar aqui, porque eu mantive os trechos de sugestão. Aconteceu bem aqui nessas linhas, 113, 116, 119, 122, 124. Aqui foi a sugestão, porque tinha ficado errado os nomes de Q95, tinha colocado a letra K no lugar de Q, e aí ele fez a sugestão de correção. A sigla IN aqui, estava IN antes de IN, e o trecho, que antigamente o trecho estava, os dados técnicos sobre a disponibilidade e demanda tinham sido colocados depois de trabalho aqui dessa vírgula. A sugestão foi que ele destacou as propostas e os dados técnicos sobre a disponibilidade e demanda, e após a vírgula aqui. Então, todas as sugestões. E aqui embaixo estava senhor em vez de senhora. Todas essas foram as sugestões encaminhadas aí pelo pessoal da Saneago. Então, eu devolvo a palavra ao presidente.
Vamos colocar em votação, então? Votação. Os favoráveis se mantêm como estão. Os contrários se manifestem. Abstenção. Aprovada a ata da 16ª reunião ordinária do CBH Meia Ponte. Segundo item, apresentação do processo de integração dos CBHs afluentes goianos para revisão do plano do CBH do Paranaíba. João Ricardo Semad, presidente do Paranaíba. João. Boa tarde, Fábio. Vocês me ouvem direitinho? Ouve. Maravilha. Bom, primeiro, boa tarde a todos vocês. Satisfação estar aqui na reunião do Meia Ponte novamente, para falar então um pouco sobre esse processo da atualização do plano do Paranaíba. Como vocês vêm acompanhando, né, todos os comitês afluentes vêm acompanhando, o Paranaíba está no processo de atualização do seu plano de bacia e a intenção é construir essa atualização em conjunto com os comitês de bacia afluentes e realmente fazendo um processo de integração na bacia como um todo. Nosso primeiro plano da bacia do Paranaíba foi construído pensando e considerando as contribuições das unidades de planejamento e gestão de recursos hídricos, mas quando ele foi elaborado lá em 2013, nós tínhamos praticamente dois comitês instalados na bacia, três, que era o Araguari, em funcionamento, né, de uma forma mais adequada, vamos dizer assim, que era o Araguari, que já tinha cobrança, o Meia Ponte, que estava instalado também desde 2003, mas era um pouco irregular no seu processo de funcionamento, e os afluentes do Distrito Federal ao Paranaíba. O PN1 e o PN3 não tinham também uma constância muito grande aí de funcionamento, não estavam estruturados da forma adequada, e em Goiás nós não tínhamos o Corumbá, Veríssimo São Marcos, Bois e o Afluentes Goianos do Baixo Paranaíba funcionando de forma adequada. Em Mato Grosso do Sul, os Comitê da Bacia do Santana Aporé. Então, ele foi construído tomando por base a participação, o envolvimento, etc., das unidades de planejamento e gestão, dos setores e etc., mas não, naquela época, por não existirem todos os comitês não tiveram um papel tão grande assim, ou tão amplo no processo de elaboração e construção daquele plano. Hoje nós temos uma realidade, aí, 10 anos depois, nós temos uma realidade bastante diferente, toda a bacia já está coberta pelos seus comitês de bacia. Estamos num processo bastante acelerado de amadurecimento e evolução do funcionamento desses comitês e da gestão na bacia do Paranaíba de uma forma geral, considerando não só o Rio Federal, né, a bacia e o Comitê Federal, mas os comitês afluentes também nesse processo. Goiás já tem aí os seus 4 comitês com os planos de bacia e propostas de enquadramento já aprovadas. É uma coisa que o Comitê do Paranaíba ainda não tem, porque apesar de ter elaborado a sua proposta lá em 2013, ela não foi aprovada no Conselho Nacional de Recursos Hídricos e retornou para discussão e para aprimoramentos. O nosso processo, a gente está no encaminhamento da nossa proposta de enquadramento ao Conselho Estadual para que ele se manifeste também e dê a decisão quanto ao que foi proposto pelos comitês. Minas Gerais está com seus 3 comitês instalados em funcionamento, evoluindo também para a questão da cobrança pelo uso da água. Antes nós tínhamos só o Araguari, hoje nós já temos aí aprovada a cobrança pelo uso também no afluentes mineiros do Alto Paranaíba, o PN1, e também no PN3, no afluentes mineiros do Baixo Paranaíba. Então, é uma realidade bastante diferente, por isso nós decidimos, então, no processo de elaboração do nosso plano de bacia do Paranaíba, contemplar e trazer essa grande massa de conhecimento, de discussão e todo esse processo para junto da elaboração do plano do Paranaíba também, dessa atualização. A forma de construir isso, apesar de já ter sido bastante discutida, nós tivemos uma oficina lá no final de novembro, início de dezembro, com a participação de representantes de todos os comitês da bacia, foram 4 representantes de cada um dos 9 comitês afluentes, mais a representação do Comitê do Paranaíba. Nós tivemos as discussões e a apresentação de diretrizes para esse processo. Essas diretrizes foram incorporadas no termo de referência da empresa que foi contratada para fazer esse processo.
E aí, no decorrer dessas discussões, nós entendemos que, se lá atrás, em 2013, nós tivemos a realização, né, de oficinas, de apresentações, etc., por o PGRH, né, e foram realizadas audiências públicas, reuniões públicas, etc., em cada uma dessas 9 unidades de planejamento e gestão do Paranaíba, né, de afluentes do Paranaíba. Hoje, nós entendemos que esse processo tem que estar muito mais próximo dos comitês afluentes. Né? Então, muito mais do que só se fazer essa mobilização, ou esse envolvimento, ou essa atividade na bacia, de uma forma geral, a gente precisa construir esse plano em conjunto com os comitês afluentes, para que a gente tenha, aí sim, um plano realmente de integração para a bacia como um todo, trabalhando, e aí a nossa ideia mais ou menos conceitual é que o plano do Paranaíba seja construído com base nos planos afluentes, e aí nós aqui em Goiás estamos numa vantagem bastante grande, porque os nossos planos aí não têm um ano ainda de elaboração, né, de aprovação pelos comitês, então é um plano que está bastante atual, mas principalmente as suas decisões, né, não só o diagnóstico e prognóstico, etc., mas principalmente as suas decisões de investimento, de ações, de execuções, de ações a serem executadas, projetos, etc., ela está bastante atual. Então, a ideia é essa, juntar essa base desses 9 comitês afluentes e que a gente possa, então, construir e o Paranaíba fazer a integração de todas essas decisões que foram tomadas. Alguns comitês vão precisar de um apoio para a atualização dos seus planos, né? Aí, exemplo, principalmente dos comitês mineiros. O Araguari, o plano do Araguari está com, acho que um pouco mais até, ele tinha que ter sido revisto, um pouco mais antigo do que o Paranaíba, ele tinha que ter sido revisto em 2016, até hoje não foi. Então, a gente está buscando essa estratégia junto com eles também, para que eles façam a revisão do plano deles, para que a gente consiga, então, incorporar todas essas decisões, e não só da mesma forma como a gente sobe com essas decisões para ter, então, aí uma decisão para a bacia como um todo, isso também retornar aos comitês na medida do que for necessário para que a gente consiga fazer adequações aonde for necessário. E gosto muito e uso muito nessa fala das questões, por exemplo, do enquadramento, que não nos afeta aqui no Meia Ponte, mas ela afeta de uma forma muito sensível, por exemplo, o Comitê do Corumbá, Veríssimo e São Marcos, né, na medida em que nós temos aí a questão dos rios que vêm do Distrito Federal, que são rios distritais, que estão sob domínio e sobre as diretrizes lá do Comitê do Distrito Federal, dos afluentes distritais do Paranaíba. De repente, esse rio ele cai num rio federal, como descoberto, por exemplo, e aí ele passa a estar sob as diretrizes do Paranaíba, e aí o rio federal cai no rio estadual de novo, que é o Corumbá, e aí ele passa a estar sobre as diretrizes do Comitê do Corumbá. Então, como organizar? É possível, nesse caso aí, muito que surja algum conflito entre a decisão que foi tomada, por exemplo, quanto ao enquadramento no Distrito Federal, que vai impactar no enquadramento também do Paranaíba e que impacta no enquadramento do rio Corumbá. Então, Paranaíba, a ideia é juntar toda essa base, fazer a compatibilização, a harmonização disso, e onde for percebido alguma falta de harmonia nesse processo, que a gente possa chamar, aí pegando esse exemplo também, o afluentes distritais do Paranaíba, o Corumbá, Veríssimo e São Marcos, e a gente sentar e discutir essa questão de uma forma específica. Da mesma forma como a gente tem esse exemplo aí do Corumbá, no São Marcos, a gente tem também a questão lá do Santana Poré e alguns outros exemplos. Então, a ideia é essa, trazer isso tudo para dentro do plano do Paranaíba e, dependendo da necessidade, dar alguma diretriz também, ou negociar, articular com os comitês afluentes esse processo. Dentro disso, não cabe ao Comitê do Paranaíba determinar como cada comitê vai participar, né? Cada comitê tem a sua autonomia. Então, cabe ao Comitê do Meia Ponte, assim como cabe aos outros 8 comitês afluentes, decidirem como eles pretendem e como eles estão dispostos a contribuir e participar desse processo. Nós aqui em Goiás, e levamos essa experiência que nós tivemos na elaboração dos nossos planos de bacia aqui, nós achamos muito interessante a forma como foi construída através dos planos de trabalho, dos grupos de trabalho, perdão. Então, com uma composição um pouco mais enxuta, mas garantindo a representação de toda
de todos os setores dentro do comitê, respeitando aí, de certo modo, também a composição do comitê, no sentido de poder público, sociedade civil e usuários, e mais ter um grupo um pouco mais enxuto para acompanhar esse processo. A ideia nossa na construção do Plano do Paranaíba é a mesma, ou é muito próximo, perdão, do que foi trabalhado aqui em Goiás, no sentido da evolução da análise dos produtos, na sua apresentação e etc. Então, o que foi solicitado ao comitê é que defina, né, a sua forma de participação. Para isso, nós tivemos também aí a definição ou a disponibilização de 10 vagas para um evento de capacitação relacionado ao plano de enquadramento, que vai ser realizado nos dias 27, se não me engano, 27, na véspera da reunião. É 26 ou 27, eu não me recordo. 26. 26, né? 27 então, é a reunião. Perfeito, então. Obrigado, Paulo. Então, dia 26, um seminário em Brasília, que o comitê vai custear a participação de 10 representantes do comitê, cada um dos 9 comitês, além dos membros do Paranaíba, que a gente consiga capacitar, então, essas pessoas para contribuir para esse processo. Então, é o nosso limite dessa de participação, mas é uma decisão do comitê, se ele quer, por exemplo, acompanhar isso através do plenário, ou através de um grupo de trabalho, qual a composição que o comitê pretende dar para esse grupo de trabalho, isso tudo é uma decisão do comitê do Meia Ponte. O que foi solicitado ao comitê é que ele nos apresente, diga como ele pretende acompanhar esse processo para que nós consigamos, então, com base nessa decisão, que vai ter que ser harmonizada aí também junto aos demais comitês, né, que a gente organize esse processo para elaboração e análise dos estudos, contribuições e etc. Eu faço a defesa aí falando como representante aqui de Goiás, que a gente proponha a mesma ou essa estratégia semelhante aqui em Goiás, que é o que nós estamos buscando construir. Nós entendemos que foi um processo bastante exitoso nas contribuições lá para o plano de bacia. Muitas vezes a gente tem o interesse, eu tenho a disponibilidade de contribuir, mas é um trabalho bastante pesado. Então, não é uma coisa para ficar também para contribuição, acho que do plenário como um todo. É mais interessante, às vezes, concentrar em algumas representações, não que os setores não possam contribuir, podem e devem, né? Pegando aí exemplo, o saneamento. Vamos dizer que o saneamento tenha um representante do grupo de trabalho. Isso não significa que os outros representantes do setor de saneamento não devam analisar e apresentar essas contribuições para o seu representante dentro do grupo de trabalho, para que ele traga essas discussões para dentro do grupo e a gente consiga, então, aí propor o posicionamento do Meia Ponte quanto às questões que vão ser levantadas, discutidas e abordadas para a bacia do Meia Ponte, que aí, num grupo mais aí dentro do Comitê do Paranaíba, vão ser trabalhadas também aí o somatório das contribuições dos 9 comitês afluentes para encaminhamento ao plenário, então, do Comitê do Paranaíba para deliberação. Esse grupo, a princípio, ele é um grupo de contribuição, ele não tem função deliberativa, né, até mesmo porque o comitê ele vai estar participando no sentido de contribuir para esse processo, mas a atribuição de deliberação ela é do plenário do Comitê do Paranaíba, não é nem do grupo de trabalho do Plano do Paranaíba que está trabalhando nesse processo. Mas, só um minuto, por favor. Resolver um probleminha de bateria. Então, essa é a nossa proposta, né? Então, que o comitê discuta, defina como ele pretende compor esse grupo de trabalho, tanto em questão de número de membros, né, dos seus ritos e etc. Mas a nossa proposta, então, é essa da criação de um grupo de trabalho. A gente sugeriu aí em torno até mesmo do que nós pegamos lá da nossa experiência dos planos de bacia aqui de Goiás, em torno de 10 pessoas. O Meia Ponte é composto por 30, os nossos comitês, né, em Goiás, perdão, são compostos por 30 representantes. A gente entende que 1/3 aí seria um número razoável para a gente conseguir trabalhar dentro desse processo. Então, aí aproximadamente 10 pessoas, para que a gente consiga tirar essas diretrizes. Nada impede que esse grupo, por exemplo, leve discussões
que ele entender interessantes ou entender importantes para o plenário do comitê, para que a gente tire também essas decisões ou algum posicionamento que seja necessário dentro do plenário do comitê, mas ele seria a instância de articulação e de participação, né, do Comitê do Meia Ponte junto a esse processo de elaboração do plano do Paranaíba, além da representação do próprio comitê junto à CTI, a técnica de integração, que também vai ter um papel bastante importante nesse processo, representando e se articulando junto aos outros comitês, né, para que a gente consiga fazer esse processo de harmonização, discussão e etc. Mas a nossa ideia é que a Câmara Técnica de Integração ela trabalhe mais como um componente político desse processo, no sentido de nós construirmos as amarras e as junções, as estratégias de articulação, do que esse processo técnico de contribuição técnica quanto aos produtos gerados. Então, era essa a apresentação. Fábio, tem o Paulinho levantou a mão ali, eu não sei se tem alguma dúvida, me coloco à disposição, Fábio, para esclarecer qualquer dúvida e contribuir, né, no debate aí junto ao comitê. Ok, João. Vamos seguir a fila aí. Quem levantou a mão? Que eu não vejo. Paulinho levantou a mão. Pois não, Paulo? Vai, Paulo. Bem, boa tarde. Parabéns, João, pela explanação e por ter assumido esse desafio aí, no Paranaíba, mais uma vez, parabéns. Obrigado. A minha fala vai no sentido assim, mais objetivo, né? Nós não conhecemos ainda o termo de referência desse trabalho, né? Como o Paranaíba contratou, né? E como você mesmo falou, o nosso plano é atual, né? O plano dos atletas goianos do Paranaíba, ele é atual. Assim, o desejo é saber como é que vai ser essa interação nessa atualização do plano do Paranaíba, linkado com esse plano que já está bem atual, né? Se a empresa contratada vai, com certeza, considerar tudo isso que já foi feito, um trabalho aí de praticamente 3 anos, né, de avaliação. O nosso papel aqui, enquanto GT, vou falar assim, GT Plano Paranaíba, né, GT, em cooperação com a atualização do Plano Paranaíba, vai ser visualizar esse produto que eles vão trazer para nós, linkando com tudo isso que a gente já fez e vendo essa sinergia e adequação à realidade que a gente já foi identificando e trabalhando ao longo desse plano estadual, né, que a gente fez entre as bacias estaduais. Né? Minha pergunta é nesse sentido. Não tem referência. Eles têm que considerar o plano, eles vão considerar, eles vão avaliar essas questões também vistas do plano. E o nosso papel enquanto comitê afluente, GT, de apoio a essa atualização do plano, vai ser, como você falou, não é deliberativo, mas é uma contribuição que a gente vai dar avaliando essa sinergia. E só comentando aqui o que você falou sobre a questão dos mananciais ali, que nascem no DF, né, e descem no Corumbá, né, como vai ver isso, a bacia do Corumbá. Na época que a gente foi trabalhar o enquadramento, né, lá no GT do Corumbá, especificamente, a gente até fez contato com o pessoal da CAES, da DASA, para discutir alguma coisa, com eles para algumas reuniões. Não teve muito ali feedback, interesse deles, mas eu vejo que esse momento agora é chave, é muito importante que eles participem, porque a gente precisa olhar a bacia como um todo, indiscutivelmente. E é o momento, talvez, de corrigir alguma coisa por parte, né, essa lacuna que ficou da opinião deles. E eu acho que é muito importante o comitê provocar bastante isso, né, lá no TRE também, para que haja essa participação dele. Era isso. Bom, Paulo, acho que você, na sua pergunta, acho que você já deu grande parte da resposta, né? É justamente essa a percepção. Tentando resumir, acho que ao máximo, essa questão, acho que o que nós esperamos no Comitê do Paranaíba do Meia Ponte é que, do trabalho da empresa, que o termo de referência ele foi concluído, já foi entregue, e está em uma revisão pela ABA para verificar se tudo que nós colocamos ou tudo que nós solicitamos, que são justamente essas questões que você pontuou, é o que nós solicitamos já desde quando nós assumimos a diretoria
lá em junho, julho, quando esse contrato já estava vigente, né, foram justamente essas questões, que a gente ampliasse a participação da nossa base. Não tem sentido chamar um plano de integração construído somente com a visão do Paranaíba, né? Então, Sem integrar, né? exato. Então, o que é essa integração que se fala? E aí, por isso que a nossa proposta foi justamente essa, que a gente partisse da base, do que foi construído pelos comitês afluentes, pegando aí principalmente o exemplo de Goiás, e aí nós estamos falando já de 60% da bacia, né? Aonde nós tivermos lacunas, essas lacunas, a ideia é que elas sejam preenchidas. Por exemplo, os comitês mineiros não têm proposta de enquadramento, então a ideia é que isso se construa em conjunto com os comitês afluentes para suprir essa lacuna que vai dar base para a nossa decisão em conjunto. E aí o que se espera do grupo de trabalho do Meia Ponte é que, sendo gerado o primeiro documento, ou todos os documentos pela empresa, esse grupo de trabalho analise e verifique dentro desse estudo se o que está colocado ali para a bacia do Meia Ponte, tanto em relação ao diagnóstico, as proposições, o prognóstico, etc., os planos, as diretrizes, as metas, etc., está de acordo com o que já foi construído no comitê e do que são as decisões tomadas já no comitê. E digam se aquele ali é realmente o diagnóstico, se aquele ali é realmente o prognóstico, se é realmente são aquelas ali as ações necessárias para a bacia, para que aí, com base nisso, no plano da bacia, com a contribuição dos membros na análise do estudo, a gente mostre que realmente esse estudo que está sendo construído aqui no Paranaíba, ele foi construído com as bases da bacia e também com os eventuais ajustes que sejam necessários, né? Quando a gente estiver analisando, por exemplo, apesar do nosso plano estar bastante atual, os nossos planos estarem bastante atuais, quando nós formos aí analisar, por exemplo, diagnóstico, prognóstico, os nossos planos já vão estar com 2 anos de consolidados, né? Então, é entender justamente esse processo e apresentar essas contribuições para que a gente incorpore esse retrato mais fidedigno possível da bacia, das suas decisões, no nosso processo de planejamento, de forma aí realmente integrada. Aí esse grupo do Paranaíba vai pegar as contribuições de todo mundo e, às vezes, perceber coisas que o Meia Ponte apontou como falha e que podem estar falho em outros comitês, por exemplo, em outras unidades de planejamento e gestão que talvez precisem ser corrigidas ou precisem ser observadas, ou se é uma característica específica da bacia do Meia Ponte, que pode ser também, e aí fazer a harmonização disso tudo e construir realmente um plano integrado da bacia, onde não são decisões necessariamente só do Comitê do Paranaíba, mas onde o Comitê da Bacia do Paranaíba observou as decisões de cada um dos seus afluentes para verificar uma coisa que o Fábio tem colocado muito, o Fábio, nosso vice-presidente, representante do saneamento, e talvez a grande função do Paranaíba seja de alavancar questões que já estão definidas, né? Porque, por exemplo, não o Paranaíba por si só, apesar dele ser responsável pela bacia hidrográfica do Rio Paranaíba como um todo, acaba que as decisões tomadas pelo comitê elas estão muito restritas ainda, e isso é um cenário nacional, ainda acabam sendo muito restritas à calha dos rios federais, sobre os quais o Paranaíba tem efetivamente autonomia, né? Uso como exemplo, de novo, a questão do enquadramento. Por que grande parte do enquadramento na bacia do Paranaíba, lá em 2013, não avançou? Porque o Paranaíba decidiu o enquadramento na bacia do Meia Ponte sem conversar necessariamente com o Comitê do Meia Ponte. E pode ser que seja semelhante ou próximo o que foi decidido pelo comitê hoje, né, aí recente, quando propôs o seu enquadramento, do que o Paranaíba tenha definido lá atrás. Mas o Paranaíba não tinha legitimidade para isso. Então, o que a gente quer entender, por exemplo, e trazer para dentro do plano do Paranaíba todas as decisões que foram tomadas pelo Comitê do Meia Ponte e ver como nós, que somos responsáveis, em tese, pela bacia como um todo, o que nós precisamos fazer de esforço para compatibilizar, harmonizar ou apoiar o Comitê do Meia Ponte, como isso também é a realidade para os outros 8 comitês afluentes, para que a gente consiga fazer a evolução, evoluir a gestão na bacia como um todo de uma forma harmônica, integrada, mas atendendo à necessidade de cada um. Minas está precisando, por exemplo, do enquadramento, que nenhum dos comitês mineiros tem.
Então, o Paranaíba está se dispondo a auxiliar nesse processo. Goiás já tem os seus planos, o seu enquadramento. Então, provavelmente, nós vamos arranjar alguma outra coisa, ou vai ser necessário perceber alguma outra questão que Goiás ainda não tem avançado, ou que é uma necessidade para nós, que Paranaíba possa contribuir também, não só como um incentivo, até com recursos da cobrança, mas, eventualmente, como no sentido de alavancar, por exemplo, ações ou auxiliar, ou seja lá o que for nesse processo, para que a gente consiga avançar em uma questão que seja uma prioridade, por exemplo, para Goiás, ou para o Meia Ponte, ou para o Bois, Baixo, ou para o Corumbá. Então, é justamente essa a intenção. A gente tem a visão, né? Exato, a visão de todos os 9 comitês afluentes, juntando isso tudo, para daí ter uma visão da bacia como um todo. Isso é o espírito, é a base do que nós colocamos no termo de referência. Não estava assim. Isso foi uma luta nossa, foi bastante pesada, de realmente incluir, fazer com que integração seja realmente integração, e não uma sobreposição, onde o Paranaíba toma suas decisões, o Comitê do Meia Ponte toma também legitimamente as suas decisões, e nenhum dos dois conversam de uma forma muito clara ou direta nesse instrumento importante de planejamento que é o plano. Já tem a métrica? Como assim, Paulo? De análise dessa construção? Não, isso está sendo construído e analisado, ainda finalizado. Mas provavelmente o que deve ser é muito semelhante ao que nós propusemos aqui nos planos de Goiás, que era uma primeira versão analisada pelo grupo de trabalho, passa por contribuições, retorna, depois é apresentada novamente, ou se justifica, né, o que foi incorporado e o que não foi, por que não foi incorporado e como resolver o problema. Depois isso passa para o grupo de trabalho e depois, provavelmente, o plenário. Então, são mais ou menos essas 3 instâncias, vamos dizer, né, que aí a ideia é essas versões estarem transitando entre elas para que a gente chegue lá no final com o produto para a bacia como um todo, que foi construído não com uma deliberação do Comitê do Meia Ponte, mas com a contribuição do comitê ao longo de todo o processo, né, considerando aí o plano da bacia como base e também a análise e contribuição seja do grupo de trabalho ou mesmo do plenário do comitê. A gente entende que a participação via plenário ela pode ser muito desgastante, né, para o comitê como um todo. Então, por isso, a sugestão do grupo de trabalho. Tenho certeza que essa área vai contribuir bastante. Vamos precisar muito do esforço e da colaboração de todos vocês, mas eu acho que vai ser entendo que vai sair um produto muito interessante desse processo. Fábio, continuamos à disposição. Ok, mais alguém? Que dia que essa capacitação mesmo? Dia 26, Juber. Desse mês? Dia 26 de abril. 26 de abril. E aí o comitê tem até, se eu não me engano, amanhã para indicar as 10 pessoas que vão participar para que a gente consiga viabilizar a questão de deslocamento e diária para esses 10 representantes. Né? Lembrando aí, só para ter uma ideia desse esforço que o Paranaíba está fazendo, e da briga que nós, como diretoria, estamos comprando também para esse processo. Só dos comitês afluentes vão ser 90 pessoas deslocadas para participar dessa capacitação, mais os 45 membros do Comitê do Paranaíba. Então, vão ser quase 150 pessoas para participar dessa capacitação, para dar o suporte para a construção do plano. E um dos motivos dessa reunião, inclusive, nós adiantamos, foi justamente para o João explicar a importância disso, né? Alertar todo mundo para a gente conseguir mandar aí o máximo possível de pessoas. Nessa composição, a princípio, né, ela não é necessariamente a formação ou representação como foi na nossa oficina lá no final de novembro, início de dezembro. Eu sempre paro, porque eu nunca lembro se novembro é primeiro, ou se é outubro ou novembro primeiro. Mas é no mês 11, final do mês 11, quando nós convidamos 4 representantes, formados aí principalmente pela diretoria, né, no sentido das diretorias que representam os comitês. Essa é voltada a uma capacitação aí, principalmente para as pessoas que vão realmente contribuir no grupo de trabalho e na análise dos produtos. E aí a decisão do comitê, se um grupo de trabalho, se o plenário e etc., quem ele vai indicar, como vai participar, é uma decisão do comitê. Não cabe a nós do Paranaíba dizer, até mesmo porque, no nosso entendimento, isso aí é um desrespeito também
a própria autonomia do comitê, dizer, ter a pretensão de dizer como vocês vão trabalhar. Então, o nosso pedido é definam uma instância, né, e nos apresentem essa instância que vai representar e participar desse processo, para que a gente consiga, então, incorporar essa instância junto com a indicação dos demais comitês, e aí sim a gente começar a estruturar a nossa proposta de trabalho. Fábio, Sim, pode falar. eu fico impossibilitado de ir nessa capacitação, mas eu gostaria de participar do grupo de trabalho, até porque eu acho que, assim, aqui nós, analistas aqui do Ministério Público, participamos de praticamente todas as situações em todos os comitês, apesar de ter assento somente aqui no Comitê de Bacia do Meia Ponte. E Mas que vocês são valorizados. eu estou incapacitado, eu não teria a possibilidade de participar dessa capacitação, mas eu gostaria muito de participar do grupo de trabalho da avaliação. Felipe, como é que está aí o e-mail de quem solicita? Doutor Fábio, alguma dúvida mais que eu possa contribuir? Que eu tenho que pegar o carro para ir para Berlândia. Você virou um berlandense. João, onde eu estou de férias e vou para Berlândia trabalhar. João, pois não, onde será a capacitação? Vai ser em Brasília, na véspera da reunião plenária do comitê. No dia 27, a reunião plenária, e dia 26, a capacitação em Brasília. Vai ser lá na Agência Nacional de Águas, né? A Iana está disponibilizando o auditório e etc. E aí, quem for indicado como membro do Comitê Afluente vai ter custeado aí entre esses 10 representantes que forem indicados pelo comitê. E aí, lembrando um pouco do que o Juber falou, né? Não é necessariamente que esses 10 representantes obrigatoriamente tenham que ser do grupo de trabalho, é uma sugestão, porque são as pessoas que vão efetivamente trabalhar, mas no caso, que nem o Juber falou, que não pode participar da capacitação, mas isso não impede ou não inviabiliza a sua participação no grupo de trabalho para a contribuição desse processo. Então, é uma decisão de indicar esses 10 representantes e a decisão de qual vai ser essa instância, e aí nos informar desse processo. Alguma dúvida mais que eu possa contribuir, Fábio? Tchau, João. Vai, com Deus. Por favor, eu gostaria só de cumprimentar todos, Elaine, porque só pude entrar na reunião agora, mas antes que o João saísse, queria pedir para ele já reservar o boteco lá em Uberlândia. Pode deixar, Elaine. Você vai para lá hoje também ou só amanhã? Não, só vou amanhã. Então a gente encontra lá amanhã, que amanhã eu ganhei o passe livre da Renata para ficar lá ainda e volto sexta. Beleza. Tá bom? Gente, boa reunião para vocês, a equipe aqui da CEMAD, né? A gente está num processo de reestruturação, da nossa área específica, que era a gerência de instrumentos de gestão. Nós tivemos uma notícia muito boa, que a gerência foi dividida em três novas gerências, e a gente discutiu, inclusive, ontem, a questão de estruturação, composição e etc. Então, nós que cuidávamos do resto, né, do que não era outorga, era praticamente com a gente, agora nós fomos divididos em 3 áreas, para ter aí cada vez mais uma especialização maior e a gente conseguir evoluir mais com cada um dos instrumentos ou com as partes, né, que vão caber a cada uma dessas gerências dos instrumentos de gestão e do sistema. Mas nós temos aqui a Cida, o Marcos Aurélio, que é quem eu estou vendo aqui, além da equipe da Completa, que também dá o apoio aqui para a gente, mas então estão todos à disposição aqui para auxiliar tecnicamente no que for necessário. Tá joia? Obrigado, boa reunião para vocês, uma boa decisão aí, bom trabalho para vocês e aguardo notícias aí pelo Marco Aurélio, pela Cida e pelo Felipe aí do andamento da reunião. Boa viagem. Valeu, João. Mais, João. Valeu, João. Boa viagem. Ô, pessoal, aproveitar a paradinha aqui, ó, a mudança de hoje, só fazer uma observação. Olha o instrumento do Paulo aqui, ó, falando armado, moçada. Olha o desestresse aqui, ó. Violão, paneirinho no canto, viu? Isso aqui é bacana. Aí não fica nem velho, né, Mário? Tem nem preocupação. Aí Tá vendo? Cara. Fica só na vontade, viu? Você não tem tempo. Pandeiro e violão. Felipe. Oi, Fábio. Eu já até separei, você tinha me solicitado aí como é que estava o andamento, eu já separei aqui. Até então, 3 manifestações, né? Que a gente teve para esses membros que vão ali fazer a capacitação. Paulo, da Saneago, o Jefferson Castilho, da Giambi, e a Elaine, né? Que se manifestou no grupo também ali.
a Elaine da FIEG. Então, ainda temos para 7 pleitear vagas. aí 7 vagas. Isso. Ô, Felipe, eu acho que o nome da Camila está na lista lá também, né? Eu ia falar. Tiraram você, hein, Camila? Pois é. Felipe, como assim, Felipe? Olha, Camila, perdoa. Então, a gente até tinha conversado, eu acho interessante que todos os diretores. Na verdade, assim, toda a composição seja contemplada, né? Então, a gente gostaria que, né, todos levassem pessoas da sociedade civil e todo mundo, assim como fosse a composição do GT. Até na hora da deliberação, a gente vai ler sobre isso, mas aí fica a cargo de vocês. A gente já fez o levantamento aí, então, dos 4 nomes. É só mandar o nome, é? Sim, não tem necessidade de ofício, manda o nome e a gente vai encaminhar para o pessoal do Paranaíba. E é só no fim do mês que vem, né? A capacitação é só no fim do mês que vem, só que os São nomes 2 têm que ser dias. enviados até amanhã. São A 2 gente tem dias, só até né? amanhã para falar. Isso. Dia 26 e 27? Não, Fábio, a capacitação é só no dia 26. 27 perdão. Tá, então 27 é a reunião do comitê, do Paraná. 27 é plenária do Paraná. Isso. É só dia 26, Obrigado, é só um dia. Dia todo, isso, reunião de dia todo. O dia todo. Isso. Você quer complementar, Marcos, alguma coisa sobre Felipe, pode pôr meu nome aí também, tá? Não, só isso mesmo, Felipe. Só lembrando que parece que pelo que o Paranaíba pediu é um ofício, no caso vai ter que ter um ofício nosso do comitê, aí assinado pelo Fábio, né, encaminhando os nomes, mas é só isso, é basicamente o nome completo. Eu acho que a aba vai entrar em contato para poder viabilizar para cada um dos membros aí a forma de como é que vai ser o custeio, né, do traslado, de diária, né, porque eles geralmente pagam o traslado, dão uma forma de custear o traslado e a diária lá para os dias do evento, ou o dia anterior e o dia do evento, alguma coisa assim. Isso. Então, só para né, para completar o que o Marcos falou, é o seguinte: vocês que estão passando o nome, vocês não precisam enviar ofício para nós, apenas dar o nome. O ofício vai partir do comitê, tá bom? Para o Paranaíba com os nomes. Camila? Pode colocar meu nome aí também, Mário Bonito. Camila, você levantou a mão? Você tem alguma dúvida? Sim, não, é só porque eu concordo com você de contemplar os setores, né? Não, que nem o Paulo, quando conversou comigo, ele falou, vou me indicar pelo Meia Ponte. Eu falei, não, mas de qualquer forma eu estou na diretoria, eu penso que a diretoria também tem uma cota, não sei, quando eu tinha conversado com a Elaine. Mário, até tem que ver se tem por outro comitê também, se você pode ser indicado para a gente não ficar com 3 vagas no saneamento. A princípio eu não tinha colocado meu nome exatamente por isso, estava pensando assim que estava o seu Paulo. Mas se sobrar vaga aí, eu vou, senão eu vou para o outro. Tem o Paranaíba também, né, Mário? Eu para o Paranaíba. Tá bom, obrigada, gente. Vai ser um dia só o dia 26? Só no dia 26 a capacitação, dia 27 a plenária do CBH. Rafael, você tinha levantado a mão também? Tem alguma dúvida? Sim, levantei sim. Posso ver aqui até amanhã se o Senar me libera para estar indo também, que eu tenho interesse de estar participando. A gente tem até amanhã para fazer o envio dos nomes. Então, se até amanhã você conseguir... Pode enviar para a secretária executiva, para o e-mail da secretária executiva. Tá bom. Tá bom? Obrigado. Só para formalizar, inclusive os demais aqui, quem fez aqui a manifestação aqui na reunião, se puder encaminhar por e-mail para a gente ter isso tudo arquivado. Juber? Eu liguei para o Anselmo e ele se dispôs, ele vai poder participar dessa capacitação. Então, Anselmo, aí eu encaminho o e-mail por ele. Ok. Mais alguém quer... Felipe, o meu, tá? Pode colocar meu nome aí que eu vou. Já anotei, Fábio, já anotei. Felipe, com relação ao que a Camila falou, questão do segmento, pelo que a gente vê, vai ter mais vaga do que interessados, né? Então, a gente vai... Quem quiser ter mais de um por segmento, é melhor ter alguém de algum segmento do que não ter ninguém. Exatamente, concordo.
Se inscreve também aqui, e se aquilo, de repente, com o número chegar nos 10, aí tem outros comitês que vai ficar faltando pessoas, né, para se indicar, e faz um rodízio aí, joga para cá, joga. Tem Paranaíba também, eu, no caso, eu também posso me indicar pelo Paranaíba, se precisar dessa vaga, tá? Ok. Eu acho que não vai ter problema de vaga. É porque eu tenho até amanhã para encaminhar, né? Não, Elaine, não vai pelo Paranaíba, não, vamos pelos de Goiás mesmo. Não, pois é. Nós vamos precisar. O que a Camila falou aí, que as meninas falaram, é interessante, até porque se a gente não tiver membros nos outros comitês, o pessoal da Saneago pode a gente distribuir, entendeu? Exatamente. Porque eles em todos, vai ser importante. Fábio, coloque o meu nome, Henrique. Pois é, Cida, eu fiz questão de me inscrever pelo Meia Ponte, né? Ouviram? Até porque se encaminhar por outro, né, Helena, nós vamos ficar muito nervosos. Pois é, ainda mais agora que o presidente vai, né? Agora tem que ir. Agora tem que ir. A gente tem que ir, né, Elaine? Agora... Ele ainda vai pagar a rodada para nós. Com certeza. Com certeza. Lá no Coco Bambu do Lago. Aliás, Fábio, eu vi você na televisão ontem. Estava bonito? Muito, sempre. Ah, então tá bom. Viu, Fábio? Lá no Coco Bambu do Paranoá, tá? Tá bom, onde você quiser, pô. Você tá com uma na casa. Você escolhe, tá? Nossa, Paulinho, tô colado em você, então. É nóis. É só porque a Camila vai, viu? Porque você não tem moral nenhuma. Não precisa falar na frente de todo mundo, não, né? Mas a Camila é parceira. Ela não deixa nós na mão. E lá no Coco Bambu tem música ao vivo, dá para fazer um som. Vai dar que dia da semana? Vai dar que dia? Quarta-feira. Henrique, eu já anotei o seu nome, tá? Ok. Quarta-feira. Pena que o Júber não vai poder ir, né, Júber? Parceiro em todos os momentos, na hora que a gente vai tomar cerveja no Coco Bambu. Fala sério. Lá em Minas. Então, vamos seguir aqui o curso. Só relembrando, só para tentar reforçar, então, o que o Felipe falou, mesmo as pessoas que manifestaram aqui na reunião agora, né, o próprio Henrique, por último, a gente pede que envie um e-mail para a Secretaria Executiva para meios de formalização, tá, do interesse em participação. Ok, mano. Essa deliberação aqui, nós vamos colocar ela aí, ver quem quer participar da discussão e decisão sobre a minuta de deliberação da criação do grupo de trabalho de revisão do plano de bacia do CBH Paranaíba. O Marco Aurélio vai apresentar. Não, o Filipão vai falar ela para nós aí. O Filipão lê se a gente tiver alguma dúvida. Pode deixar, eu leio aqui. Manda aí, Felipe. Tá aparecendo já na tela? Tá. Precisa aumentar ou tá tranquilo? Ô, Marquinhos, só um minutinho, por favor. Marco. Pois não, Henrique. Você, se eu entendi, você disse que quem deu o nome aqui agora precisará mandar esse e-mail? Sim, um e-mail só para esse executivo falando que o interesse em participar e mandando o nome completo para a gente, dizendo, eu quero participar do grupo de trabalho, da capacitação lá do Paranaíba no dia 26. Ah, tá certo. Ficou para ser propaganda de rádio, quando você quer ganhar um prêmio na rádio. Eu quero participar. Do mesmo jeito, eu quero. Mas essa proposta geralmente é uma pergunta-chave, né, Fábio? Qual é o comitê integrador da bacia? Você tem que falar, CBH Paranaíba. Falta. Mas é importante a gente mandar assim, viu, Henrique, para formalização. Porque o Paranaíba precisa de um documento, por mais que a gente tenha um ofício, mas é só para, inclusive, facilitar o próprio Fábio, para a gente poder redigir o ofício depois com os nomes de quem vai enviar. Senão depois a gente vai ter que ficar catando a reunião aqui, identificar, e depois para provar que pediu, tem que ver a gravação da reunião para ver se de fato eu pedi, então só para facilitar o nosso trabalho também administrativo. Ok, pessoal. Eu vou ler só o preâmbulo da deliberação e depois já vou para o que ela delibera mesmo. Aprova a criação do grupo de trabalho de acompanhamento da revisão do plano de recursos hídricos e enquadramento dos corpos dos corpos de água em classes da bacia hidrográfica do Rio Paranaíba. Aí tem 3 considerandos aqui. Considerando que o plano de recursos é um dos instrumentos de gestão previsto na Política Nacional de Recursos Hídricos,
considerando a importância da integração entre o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba e seus afluentes, considerando o processo de revisão do Plano de Recursos Hídricos e enquadramento da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba. Delibera, então, no seu artigo 1º, criar o grupo de trabalho de acompanhamento da revisão do Plano de Recursos Hídricos e enquadramento dos corpos de água em classe da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, o GT Acompanhamento Paranaíba, no âmbito do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte. No artigo 2º, são atribuições do GT Acompanhamento Paranaíba: acompanhar e propor aprimoramentos e contribuições ao processo de revisão do Plano de Recursos Hídricos e enquadramento dos corpos de água em classe da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, objetivando a integração com as diretrizes, necessidades e características da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte, encaminhar... Pode tirar esse Perdão? Pode tirar o do também. Do Rio Meia Ponte. Ah, certo. Perdão, obrigado. Em cima também ficou um do ainda, Felipe. Obrigado. Esse. Aqui, ótimo. Muito obrigado. Encaminhar ao plenário do CBH Meia Ponte, quando couber, assuntos que demandem análise e deliberação por parte deste comitê. Aprovar cronograma de trabalho. Perdão, alguém está com o microfone aberto? Eu vou pedir para todo mundo que feche o microfone, por favor. Aprovar o cronograma de trabalho em sua primeira reunião, se possível. Realizar reuniões para o acompanhamento e alinhamento das contribuições referentes aos produtos durante o processo de revisão, de acordo com o cronograma e diretrizes definidas no processo de revisão do Plano de Enquadramento CBH Paranaíba. Participar das ações de capacitação relacionadas à revisão do PRH Paranaíba e enquadramento, com o intuito da plena realização das atividades previstas nessa deliberação. Aprovar o processo de mobilização, articulação, elaboração e avaliação dos produtos. Receber, acompanhar e avaliar o levantamento de informações. Realizar as análises, discussões, contribuições referentes aos produtos apresentados. Elaborar e apresentar um relatório de acordo com as metodologias ou diretrizes definidas, com as contribuições para cada produto, quando necessário, e encaminhar a coordenação do processo de revisão do plano e enquadramento do CBH Paranaíba para análise e adequações, e comparecer às reuniões de acompanhamento e contribuir com o que for pertinente, se atentando ao escopo e cronograma definidos. Aqui era um ponto, ok? Artigo 3º, ficam designados para compor o GT de acompanhamento Paranaíba até 10 entidades. E aqui está como aberto, né, as entidades que tiverem interesse. E aqui no parágrafo 1º, preferencialmente, a composição do GT deverá respeitar a proporção dos segmentos que compõem a plenária do CBH. Parágrafo 2º. A Secretaria Executiva do CBH Meia Ponte deverá proceder à solicitação das indicações e convocar a reunião de instalação do GT Acompanhamento Paranaíba. Artigo 4º. A coordenadoria e a relatoria serão definidas pelo GT Acompanhamento Paranaíba quando da realização de sua primeira reunião. Parágrafo único. São atribuições do coordenador do grupo de trabalho convocar e conduzir as reuniões de GT, receber os produtos elaborados pela contratada para a revisão do PRH Paranaíba e encaminhar aos demais membros do GT para análise e manifestação, encaminhar a coordenação do processo de revisão do PRH Paranaíba as contribuições do GT para cada produto elaborado pela contratada, conforme cronograma previsto no plano de trabalho, e solicitar a prorrogação do prazo do GT nos termos do artigo 7º. Quinto artigo. O grupo de trabalho, através do seu coordenador, poderá convidar entidades e especialistas para participarem das reuniões e auxiliar os desenvolvimentos dos trabalhos a serem executados, inclusive com o fornecimento de informações complementares. Sexto. A Secretaria Executiva do CBH Meia Ponte deverá dar o apoio operacional necessário
ao cumprimento das atribuições do GT Acompanhamento Paranaíba. 7º, as atividades do GT Acompanhamento Paranaíba deverão ser desenvolvidas de acordo com o cronograma do processo de revisão do PEH Paranaíba, podendo ser prorrogados pela plenária do CBH. 8º, o GT Acompanhamento Paranaíba, por meio do coordenador ou de alguém indicado por ele, deverá apresentar o andamento dos trabalhos à plenária do CBH Meia Ponte, sempre que convocado pela diretoria. 9º, essa deliberação entra em vigor na data de sua aprovação. Passo a palavra ao presidente Fábio para colocar em votação a deliberação, a aprovação da deliberação, então, para contribuições dos membros. Palavra aberta aí para contribuições. Fábio, eu acho que a gente já podia apontar ali, pelo menos, os segmentos, né? Local das entidades. Vamos compor o grupo. Acho que a ideia é sair com ela aqui já, inclusive com os nomes, né? Pois é, então acho que a gente pode avançar. Mas no texto sentido dela, alguém tem alguma ponderação, inclusão, retirada? Esse está ótimo. Não? Então, vamos lá, ô Felipe, na divisão lá por espaço, segmento. Certo, vou compartilhar aqui novamente. Está aqui na tela as entidades, então, que já quiserem manifestar interesse, a gente pode colocar aqui. Sanear. Alguém? Ministério Público. Só lembrando, pessoal, que aí, de novo, a história da responsabilidade, né, do compromisso. A ideia do Paranaíba custear essas capacitações para 90 pessoas é que essas pessoas assumam o compromisso de integrarem esse grupo, né? Então, se no caso do Júlio que ele explicou, é o inverso, né? Não tem problema nenhum você querer participar e não poder capacitar. O que a gente não queria era custear a capacitação e essas pessoas não participarem do grupo de trabalho. Então, a intenção do Paranaíba e a nossa é que as pessoas que forem capacitadas lá estejam aqui nesse grupo e assumam a responsabilidade de nos auxiliar nesse processo de avaliação do plano. Até o momento foi Saneago, Ministério Público. Tinha também a do Henrique, né? Eu acho que é o... É o Senge. Fábio. Sim, Thiago. Bem, é o Senge, né? Isso. Tá, boa tarde. Boa tarde a todos. Tudo bem, pessoal? Não, é com referência, por exemplo, o Rafael do Senar se posicionou, e aí, assim, se ele for ficar, daí, para mim, fica tranquilo, né? Porque aí fica alguém do setor de usuários da irrigação. Agora, como ele vai dar esse posicionamento depois, eu posso garantir a FAEG aqui agora, mas aí já vai sair com a deliberação assinada, pode haver mudanças? Aí vai uma pergunta aí, Marquinho. Eu acho que o interessante é aprovar o mérito, né, Thiago, da deliberação. Eu acho que a composição, se a gente não conseguir fechar toda hoje, como a gente tem um prazo até amanhã ainda, as pessoas podem até amanhã se manifestar, a gente insere a entidade ali. Então, para a deliberação vai a entidade e o nome é que vai compor a lista que vai ser enviado para a aba, né? Então, a deliberação a gente mantém a entidade. Tá, é porque é uma articulação até interna nossa de situações que eu não vou conseguir participar de todos, entendeu? E não vou fechar vaga em todos. Então, vou ter que deixar os colegas aí participarem para... A GEAMB está manifestando aí no chat. Mas, assim, se a gente não conseguir... Obrigado, Paulo. Não conseguir fechar hoje, Thiago, não tem problema, tá? Eu acho que quanto a isso, ainda, como a gente deu um prazo até amanhã para os membros se manifestarem, então não tem problema a gente depois terminar a composição aqui da entidade. Assim como a gente fez lá no BOIS, né? Colocou alguns nomes, mas na reunião mesmo fechou na totalidade. Então, a gente tenta provocar para que as pessoas mandem os nomes das entidades. Tá bom, obrigado. A ABS vai participar aí, Zé Vicente? No outro CT plano não estava. Geração de energia também. Elaine, na tua mão, não sei se vocês estão vendo, Elaine. Elaine,
Pode colocar o nome da FIEG. Eu estou um pouco assim, igual o Tiago, tentando participar, não estou dando mais conta, né? Mas, enfim, acho que a FIEG é importante a gente estar no GT. Com certeza. Tem mais, eu não estou conseguindo ver o chat e o pessoal que está levantando a mão. Chat. Não, por hora não tem nem comum nem chat, não. Tem a Geab. A Geambi. Eu já coloquei, já. Colocou, né? Já. Achei que no chat é só ela mesmo. Fábio, Poder Público Municipal, você vai participar do GT? Pode pôr aí. Ok. Tava caladinho aqui, ver se passar batindo. O Augusto aí, Augusto, eu vou cutucar você. Bora. Falta o setor hidrelétrico, né? Aqui. Pois é, falta Augusto Machado. O Antônio, eles perguntando aí. Bom, pessoal, eu acho que é como o Marcos falou, desde que a gente aprove aqui, né, de fato, o que delibera, né, a gente pode formar essas últimas vagas aí, a composição do GT, posteriormente, né? Então, se vocês optarem, se ninguém se manifestar agora, a gente ainda pode provocar os membros ali. Felipe, Oi, presidente Fábio, tudo bem? Eu, Thiago, novamente. Não, eu só gostaria aí, eu dei uma conversada aqui internamente, e pode botar o Senai, tá? Ok. Fazia parte da diretoria, né? Até então. A Abis, a Yara colocou aqui Abis. Aí eu não sei se ela está só manifestando presença. Botando nome em entidade, já estava pedindo para participar. Eu também estou. Estava registrando presença. Nenhum dos dois. Não, era isso mesmo, nome em entidade, registrando a presença. Registrando a presença, só, beleza. Então a gente fica assim, com essas três aqui, eu posso então fazer a provocação ali no grupo. Da SEMAD. Não, a SEMAD eu acho que vai, como ela vai ser puxada, a gente vai, né, por conta, Paulo, então não vou me integrar ao grupo até para não poder tirar a vaga de membros, mas óbvio que a SEMAD vai acompanhar o trabalho, inclusive, de todos os grupos. Acho que a gente só não vai incluir aqui dentro para poder abrir a oportunidade das outras pessoas poderem se capacitar. Aí, Felipe, a gente faz a provocação aí, faz relaciona as entidades que já se manifestaram e as três que ainda estão em aberto, e aí até o prazo de amanhã para a gente poder enviar os nomes. Acho que é tranquilo, a gente dá uma cobradinha lá no grupo. É porque eu não sei de cabeça aqui, eu acho que está faltando sociedade civil, né, também. Sociedade civil. Ah, sim, perdão. Verdade, o Sente. Tá ali. Ok. Beleza, então. Então, eu faço essa provocação aí no grupo mais tarde, mas devolvo a palavra ao presidente para colocar o mérito aí em aprovação. Então, os nomes, as vagas que ficaram, nós vamos mandar por e-mail para procurar alguma entidade aí que está interessada, né? Então, podemos colocar em votação? Sim, Fábio. Sim. Então, em votação, a deliberação sobre a criação do grupo de trabalho para a revisão do plano de bacia do CBH Paranaíba. Em votação, aqueles favoráveis se mantenham como estão, os contrários se manifestem. Alguma abstenção? Aprovada a deliberação por unanimidade. Agora, nós vamos para a última pauta, que é a definição, aprovação do relatório anual das atividades 2022 do Plano Anual de Atividades de 2023 do Procomitê. Maria Aparecida de Souza. É o Procomitê do Marquinhos. Bom dia a todos e todas. Como já é do conhecimento de vocês, né, nós temos esse convênio, que é o convênio do
do Estado de Goiás com a Agência Nacional de Águas para um programa de fortalecimento aos comitês. Então, todo ano a gente tem que fazer a certificação, essa é a primeira etapa, nós temos que apresentar todos os planos e relatórios até o final do mês, e nós trouxemos aqui uma proposta dentro daquilo que a gente tem acompanhado. Fiquem à vontade para se manifestar aí, para contribuições, ou se estiver faltando alguma coisa. Esse aqui foi o relatório, né, das atividades desenvolvidas pelo comitê no ano de 2022. Participação em curso EAD da ANA. Tenho falado isso em todos os comitês, vou fazer esse reforço aqui. É uma das metas que a gente tem perdido aporte financeiro, porque todo novo membro, por obrigação, a gente inclusive encaminha, né, para todos os membros novos, aquele prazo de 120 dias para se capacitar. Isso, gente, não isenta os demais, os veteranos, né? Então, a gente precisa cumprir essa meta, porque, infelizmente, é uma meta que implica, né, em reduzir aí o valor a receber do Procomitês. Participação no Encontro Nacional dos Comitês de Bacia, o Incob 2022, nós tivemos aí, né, a participação de todos os comitês goianos, inclusive o Meia Ponte. Aprova a proposta de enquadramentos dos corpos hídricos superficiais da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte, deliberação 19 de 2022. Instituiu, né, o grupo de trabalho para compor as diretrizes e articular o processo de alocação negociada de águas na Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte, de GT, alocação negociada do Meia Ponte. A deliberação foi a 020 de 2022. Definiu as diretrizes para o enfrentamento de risco e escassez hídrica na Bacia Hidrográfica do Rio do Meia Ponte. A deliberação 021. Estabeleceu as diretrizes para o processo de alocação negociada, da escassez, está certo, negociada do Rio Meia Ponte, a deliberação 022, e avaliação e fiscalização do contrato 017/2021, referente à contratação da empresa completa, consultoria e assessoria limitada, que exerce a função de secretaria executiva. Nós temos, de todos os comitês, nós temos 2 membros, né, que acompanham. A gente faz uma reunião periódica, dá o parecer conclusivo para fazer o pagamento para a empresa que exerce, né? No caso aí é completa. Gente, a priori a gente colocou, né, essas ações aqui, que foram as que o comitê desenvolveu no ano de 2022. Se tiver faltando mais alguma, fiquem à vontade para se manifestar. Alguém tem alguma manifestação? Cida, se você está falando, né, eu acho que ninguém vai questionar, não. Tá, isso aqui, cada ação dessa tem, né, as metas, que são os componentes, né, e cada um tem uma nota. Então, através desses relatórios e do plano é que vão determinar o valor que a gente vai receber, né? Vai pontuar cada comitê e no final de cada pontuação o valor que a gente tem a receber. Vamos apresentar o plano, Felipe, e depois faz a aprovação dos 2. Cida, quanto à participação nesses cursos EAD da ANA, a gente tem que encaminhar o certificado para o e-mail O que eu faço? Que eu tenho alguns... Não precisa, Juba. Assim que o membro conclui, né? Porque tem muita gente que entra, inicia e não tem conclusão. Esses não valem. Mas quando conclui, já vai para listas, né? E já vem para a gente, já é interligado no sistema aqui. Entendi. Essa aqui é a proposta de trabalho para o ano de 2023. Felipe, entra aí nessa
no instrumentos nas instruções aí só para me mostrar aqui. Nós temos aqui, vem esses componentes são a avaliação das notas, né? Então, cada ação feita tem um peso, né? Ele vem, ou é um funcionamento, dentro do funcionamento tem várias etapas, a capacitação, só, Felipe, aí nós temos a comunicação, que são os sites, né, que a gente tem feito alimentação diária, temos o cadastro de instância colegiada, que são os novos membros, registro, né, de tudo, os instrumentos, né, e o acompanhamento e avaliação, que isso são os formulários de certificações, que é a segunda etapa. Então, cada ação do comitê acompanha um componente que vale nota. Pode ir lá no plano. Por exemplo, aqui a capacitação. A capacitação, ela tem um componente, né, que é o 2, e aqui para o ano de 2023 a gente pôs o ano todo, porque depende da disponibilidade de cada um em realizar. Esses cursos, até completando aí, Gilber, valem também como pontuação, não só os cursos realizados pela Ana. Se algum de vocês fizer algum curso, né, fora e enviar o certificado, vale pontuação também. A gente comunica através aqui do programa. Então, nós colocamos aí a capacitação para o ano de 2023, o ano todo, implementação da cobrança pelo uso da água, estabelecer ações para o grupo de trabalho de alocação negociada na Bacia do Meia Ponte, estabelecer ações do grupo de trabalho para o estudo de viabilidade da implantação da cobrança pela utilização dos recursos hídricos na Bacia do Meia Ponte, estabelecer ações para a Câmara, você muda aí, Felipe, por favor, para a Câmara Técnica Permanente de Acompanhamento da Crise Hídrica, CTPAC, a eleição de membros do comitê na Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte. As eleições, gente, se realizarão na primeira quinzena de novembro, né, que será a posse. O processo a gente inicia aí no início do segundo semestre, que é um processo, então é a renovação de todos os membros, e a gente está programando para que os 4 comitês a gente consiga fazer as posses, né, dos 4 comitês na primeira quinzena de novembro. Contratação para mais 2 anos da empresa para dar apoio ao funcionamento dos comitês, para a Secretaria Executiva. O atual contrato, ele vence agora no dia 30 de junho. Então, a partir de 1º de julho, nós temos que ter uma nova contratação. Esse contrato, ele não é... Oi, Fábio. Precisa contratar de novo? Não pode aditivar? O serviço é contínuo. Infelizmente, esse contrato, na época que foi feito, ele não poderia ser renovado, porque até então... Eu acredito que na época eu pensava assim na agência de bacia, não lembro mais como que foi discutido, que eu não participei do termo de referência dessa primeira, mas ele não pode ser, o aditivo ele só podia ter um aditivo, a gente fez um aditivo para inserir o agora, né? E ele não pode ser renovado, então vai ter que ser uma nova licitação. Infelizmente, nós já estamos... Então, se acaba agora e começou essa nova licitação? Nós já fizemos o termo de referência, já passou pelo financeiro, já passou pelo jurídico, já passou pelo Bruno, já está lá no financeiro. Porque a preocupação é não sair até lá, né? Não, mas sai, se Deus quiser. Aí ele tem que ficar trabalhando de graça para nós até sair a outra. Então, tranquilo, você tem a segurança, beleza. Ô, Cida, aqui a eleição de novos membros não faz 2 anos ainda, não. Isso aí é eleição da diretoria só, não é não? Não, infelizmente, já foi os 4 anos. Agora é mais 4. A diretoria já foi renovada há 2 anos atrás, e agora é a eleição de eleição foi só da diretoria, né?
A última eleição foi só da diretoria. Ah, ok. A pandemia, Mário, fez a coisa acelerar. Tá A gente certo. nem viu passar. E a criação do grupo de trabalho para dar apoio à revisão do plano de bacia do Paranaíba. Então, nessa proposta, a gente trouxe essas ações. Se tiver mais alguma coisa que não foi contemplada ou que vocês quiserem inserir, fiquem à vontade. Insira. Sim. O item 2 aí, implementação da cobrança, né? Acho que é aquele mesmo texto que a gente falou lá no 2. Definição. Lembra? Sim, desculpa aí, foi uma falha aqui. A gente vai mudar ela aqui. Né? A gente deixou para ver se o pessoal estava atento, né, Cida? A intenção foi deixar do jeito que estava. Tem que implementar. Se os caras atentos igual o Paulo aí acorda, senão tá aí mesmo, Paulo, tem que implementar. Paulo, pode falar o texto? Definição dos parâmetros para a implementação da cobrança na bacia. Mais alguma coisa, pessoal? Não havendo, né, mais manifestações, pode colocar em aprovação aí, presidente, o plano e o relatório. Então, vamos colocar em votação o plano do Procomitê e o relatório 2022 e o plano 2023, né, Cida? Isso. Está em votação em conjunto o plano, o relatório anual das atividades 2022 e o plano do 2023 do Procomitê. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Quem for contrário se manifeste. Abstenção. Aprovado também por unanimidade. Aprovando esse relatório, plano comitê, os itens de pauta foram todos satisfeitos. Estamos aqui nas considerações finais. Quem quiser fazer uso da palavra, a palavra está aberta. Fábio. Fala, Paulo. Eu queria fazer uma sugestão para já prever aí uma data para a reunião do GT. Está acelerado, hein, Paulo? Tem que trabalhar, né? A cara do Marquinhos, que ele acha bom. A bucha está na mão dele, está ajudando o Marquinhos aí. E aí, Marquinhos? Não faço nem ideia. Um mês. Eu estou com a agenda aqui, não tem esse dia. Não tem. O Paulo, quem propôs, o Paulão está querendo marcar a data, manda ele botar marcha aí. É porque vai ter que aprovar cronograma. Eu acho complicado, Paulo. Assim, eu sou um pouco ainda, acho um pouco complicado ainda pelo fato de a gente não ter a contratação, né? Então a gente vai aprovar o cronograma de trabalho com base em um cronograma que eu não sei ainda, porque não tem empresa, não sei qual prazo que a empresa vai ter, quais serão os prazos de entrega de produtos. Eu acho que esse grupo vai fazer sentido existir quando a gente tiver alguma coisa para avaliar, nem que seja um termo de referência pronto, por exemplo. O termo de referência o João falou que já tem. Mas não está disponibilizado ainda, né? Então, assim, se a gente já pode marcar uma data, ainda não ter sido entregue. A proposta era até o final de fevereiro, provavelmente amanhã na reunião da CTPI vai ter um andamento, tem uma pauta para tratar disso também. Então vamos esperar isso aqui. Vamos aguardar, eu acho melhor, porque senão a gente corre de marcar a reunião e não ter pauta para discutir, né? Então a gente pode talvez aguardar para um outro momento. Inclusive, a gente tem que definir aquela data da reunião do GT de locação negociada também. E coisa também aberto lá ainda, né, no grupo. E sobre o enquadramento, Marco, como é que está? A proposta ainda não foi enviada, né? Não foi enviada ainda, né? Lembrando que o comitê ainda está... A gente entende, né, que o comitê cumpriu o seu papel quando ele aprova a deliberação e pede para que o enquadramento na área, né, da APA seja compatibilizado com o plano de manejo.
ali na bacia do João Leite, inclusive a gente fala assim na deliberação. Então, a gente deixou isso a cargo do GT, né? De certa forma, a gente tem dois caminhos, né? Ele já caminha direto ao conselho, e aí no conselho faz essa ressalva e verifica essa compatibilização, ou o GT fecha uma questão em cima desse item. Se a gente chegar no GT numa proposta de consenso para atender o que está previsto no plano de manejo, está valendo. Isso não precisa voltar mais ao comitê. O comitê já deu a sua deliberação e só deu essa ressalva, né? Em relacionado à bacia hidrográfica do Ribeirão João Leite. Qualquer decisão que aconteça, se for anterior ao envio ao conselho, a gente ainda pede ao contratado Kleber para compatibilizar tanto no shape quanto na proposta, a gente caminha pronto para o conselho. Se entender o que não, a gente caminha direto para o conselho e lá é verificada essa compatibilização. Então, fica a cargo do comitê, principalmente do GT. Eu entendo que o GT tem que verificar a forma melhor de dar esse encaminhamento para que a gente possa encaminhar. Tem esse, e no Corumbá, Veria São Marcos também, a gente também está com um ponto pendente para uma próxima reunião. O GT já tinha reunido, pedido aquela análise lá para o pessoal da APA, né? Aquele documento retornou, a gente fez a leitura na reunião do GT, e ficou ali um ponto de questionamento. A gente precisa alinhar, né? E deixar, assim, a meu ver, já estava tudo apontado e feito e aprovado pelo comitê, né? E faltava só essa fala lá da APA que veio. Eu acredito que a proposta já estava fechada. Tranquilo, então, se fizesse comunicação, não chegou para a gente esse comunicado oficial, Paulo. Se foi enviado para a gente que estava fechado a ideia do GT, a gente põe para frente. Acho que havia uma manifestação da Elaine, Elaine, você está com a gente? Era isso que eu ia lembrar, Tiago. Sim, Paulinho. Isso, eu queria que... Está entre nós, Elaine? Está entre nós. Eu queria que a Elaine falasse aí sobre isso. Só pontua, Elaine. Paulinho, você vai me desculpar, porque enquanto você estava falando, nessa pauta aqui, eu estava respondendo aqui um e-mail urgente. Você podia só voltar? É aquele item do enquadramento sobre a área da APA lá do João Leite, né? Classe 1, classe 2, aquela definição lá. Então, aí, né, no caso, foi pedido que a gente ia mandar um documento para o pessoal lá do conselho da APA, né? Aí para eles analisarem e falar se realmente seria classe 1, classe 2, se era compatível, e ele respondeu que tanto classe 1 como 2 era compatível. Então, assim, nós não concordamos, eu estou falando já em nome do Tiago, com essa resposta, com a forma da consulta, a gente já se manifestou inúmeras vezes com relação a isso, tivemos várias conversas com o Marco Neves a respeito desse assunto, ele tinha ficado de dar uma solução, de repente ele foi embora, o assunto não morreu praticamente, assim, pelo menos entre nós, eu sei que esse assunto está sendo discutido, né? Mas assim, nós vamos pedir uma análise da água lá naquela região, nós não vamos inicialmente concordar, não concordamos nesse momento, nesse cenário de hoje, com o enquadramento na classe 1. Então, continua a mesma situação de antes, não é isso, Tiago? Elaine, eu queria aproveitar para propor uma reunião, né, da gente lá no GT, para a gente alinhar e resolver lá, para que o enquadramento não fique parado, esperando e tal, para a gente chegar num ponto comum. Pode ser? Sim, claro. Desculpa, agora que eu estou escura aqui, porque eu estou contra a luz, gente. Tranquilo. Eu estou aqui numa correria, a gente está organizando um grande evento aqui, eu não sei aonde que eu corro primeiro. Mas é isso, Paulinho, é uma coisa assim que a gente já manifestou dessa forma desde o início, né? Tiago, você gostaria de complementar? Não, na verdade, até você não estava acompanhando e eu já ia ponderar essa situação, né? A discussão toda sempre, pode deixar para o GT, mas só deixando todos os membros, né, sabendo o que é que vem acontecendo. Hoje a proposta veio com enquadramento em classe 1, né, aí viabilizando aí todos os outros usos, e foi feita uma consulta, né, para o Conselho Consultivo, não sei se foi direto para a coordenação da APA, ou se foi para o Conselho Consultivo. Eu sei que a resposta veio do
gerente lá da APA, né, botando justamente isso, um enquadramento, fica deixando algo bem aberto. Então, acabou-se que não chegamos em nenhum denominador, mas, assim, a nossa preocupação, tanto da Elane, como indústria, como a minha, setor da irrigação, como outros setores também, é da questão desse enquadramento ficar classe 1, né, nesse momento, até mesmo pelas características até atuais do reservatório. Então, mas eu acho que isso é uma conversa que nós devemos ter lá no GT, o Paulo e a gente, mas para deixar só a contextualização do assunto para todos aí, tá bom? Pode ser no dia 21 a reunião? Thiago. Eu gosto do Paulão, que o Paulão bota marcha, bicho. O cara já vai e resolve, já bota data, os trem roda. Vamos. É isso aí. Porque o enquadramento pode ficar parado. Não. Exatamente, é isso aí. Aí o outro lá do Corumbá mesmo, a gente só não fez porque estava coincidindo com essas reuniões desses dias aqui agora. Aí a gente fazendo essas 2 reuniões, acho que a gente pode até encaminhar isso junto já para finalizar. Pode ser então, Thiago, dia 21? Tá fechado, você não. À tarde. 21, que horas? Só se for à tarde. Vamos deixar certinho aqui. Às 14. Online? Isso. O pessoal... Reunião do grupo de trabalho. Do GT Plano. Plano? Porque analisou o enquadramento. Foi do plano, né? Pessoal, eu levantei a mão. É só para... o Thiago falou a questão aí da manifestação do Conselho da APA, né? Aquela manifestação foi só... Não houve nenhuma reunião do Conselho. Aliás, faz muito tempo que não tem reunião do Conselho da APA. Aquela foi uma manifestação, vamos dizer assim, como se fala hoje em dia, monocrática, né? Do Marcelo. Não é representativa, não, tá? Não é uma manifestação do Conselho, não. E só lembrar que, inclusive, eu estou nesse conselho, o Thiago está nesse conselho, eu acho que você também, né, André? Está nesse conselho, em momento nenhum fomos convidados para nenhuma reunião, para nenhuma consulta, né? Então, realmente... Faz muito tempo que não tem reunião no Conselho da APA, muito tempo. A última vez acho que foi antes da pandemia. Só para a gente alinhar, então está certo, dia 21 às 14 horas. Feito? Aí o Felipe vai providenciar o link para a reunião. Que dia? Do GT, é isso? Isso, 21 que às dia, 14. Paulinho? 21 às 14 horas. Tá bom. Providencio, sim, colocando no grupo de GT Plano agora. Perfeito, valeu. Tá bom, beleza. Faz alguma manifestação? Menos o Paulinho, que vai arrumar serviço para nós. Fábio, Fala, Lúcia. Só me desculpar pelo atraso, eu podia entrar só praticamente no final da reunião, mas fico muito feliz a gente continuar na regularidade das reuniões, e caso o Mário já não tenha feito esse registro, só reforçando o envio do relatório síntese do estudo hidrológico que a Saneago concluiu, né? Não sei se já foi feito esse registro no começo, que foi encaminhado ao comitê. Aí, assim, a Saneago está à disposição para quaisquer esclarecimentos. Na próxima... Lúcia, muito bem lembrado. Mas em forma de revista, viu, Fábio? Estou com um exemplar aqui. Já foi encaminhado o ofício com a revista, que é um relatório do estudo hidrológico, que tem todas as informações sobre o estudo que foi feito e as soluções apontadas para o abastecimento do até 2050. O acesso desse estudo é pela internet, Paulo? Você vai mandar para a gente um exemplar? A gente mandou o exemplar. Para cada um? Não, foi. Podia mandar digitalizado. Isso. Felipe, ele vai disponibiliza para todo mundo. Depois a gente passa o PDF. Isso. Que dia? Você gosta de data? Pode ser amanhã. Amanhã então a gente manda. Beleza. Amanhã às 9 horas. Combinado, então. Tá. Obrigado. Obrigada. Fábio, obrigado. Lúcia, bem lembrado. Fábio. Fala. Ó,
Nós enviamos aí pelo correio, mas o seu está aqui também. A gente fez essa questão de, no caso do CBH Meia Ponte, a gente vai entregar um em mãos aí para você também. Não, eu vou ir buscar, aqui, ué. Já que eu vou ir te visitar e vou pegar. Pode deixar aí para comer. Aqui. Pode deixar o meu aí que eu vou buscar. Vou dar data e hora, eu vou te passar um zap. Perfeito. Mais alguém? Mais algum informe? Não tendo nada, então, mais para deliberar, sem nenhum informe, dou aqui por encerrada mais uma reunião do nosso Comitê de Bacia do Rio Meia Ponte. Obrigado aí a participação de todos e até a próxima reunião ordinária ou extraordinária a qualquer momento. Um abraço. Nos vemos na semana da aula. Nos vemos todo dia, né? Que tem reunião aqui quase todo dia. Tchau, pessoal. Boa tarde. Até mais, tchau. Boa tarde para todo mundo. Abraço, Felipe. Um abraço.